Hoje nós vamos falar a ferramenta do amor inteligente. É o quê? Estaca. Sabe o que é uma estaca? Para que serve uma estaca? Para prender, para fincar, para estabelecer, para demarcar um território. Olha quantas funções tem uma estaca. E aí vamos a alguns pontos que fala. É usada para fixar uma tenda para que não caia. Sabe o que é uma tenda, né? No passado as pessoas moravam em quê? Era a casa delas. Quando a Bíblia fala em tenda, ela fala em casa, porque não tinha casa. Eram as tendas. Ainda mais o povo de Israel, que era um povo nômade, que estava sempre a viajar até se estabelecer em uma terra, em um local. Foi difícil. Deu para entender, sim ou não? Então, eles viviam em tendas. Primeiro, fixar uma tenda para que não caia. Segundo, oferecer uma estrutura firme, quer dizer, parar no frio, na chuva. A pessoa tinha que ter um local para estar, um local seguro, um local seco. Ampliar a tenda, quer dizer, a estaca você vai puxando a corda, vai amarrando, não é assim? E vai esticando o quê? A tenda, vai ampliando a tenda. E a Bíblia fala sobre isso. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas. Então você entendeu que quando fala tenda, está se referindo ao quê? Casa, habitação. Deu para perceber? Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem o quê? As tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitados ou habitadas as cidades o quê? Então isso aqui é uma profecia. O que é uma profecia? Algo que estava para acontecer, para se cumprir. O povo de Israel ainda não tinha isso. Não estava nessa condição, porque eles não tinham um lugar fixo para morar. Eles viviam ainda de lugar em lugar, etc. Mas Deus deu para eles uma profecia. E nessa profecia Deus falou para estenderem, para ampliarem as suas habitações. Preparem-se, era uma preparação. Não era algo que já estava a acontecer, mas queria acontecer. Deu para entender sim ou não? Então Deus passou para eles uma fé. Uma fé. Deus passou aquela fé. Vai acontecer, olha, prepara a sua tenda, amplia a sua habitação. Prepara isso, prepara aquilo, fixa bem a sua o quê? Estaca, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda, você vai ser abençoado. Você que está desolado, sozinho, você vai ter uma família, você vai habitar em família, amém? Foi o que Deus falou para o povo, e a mesma mensagem que Deus traz para cada um de nós. Você tem que aprender a viver pela fé. O que é viver pela fé? É você crer naquilo que não existe. Ainda não aconteceu, ainda não se cumpriu, mas você crê. Você crê. Você tem aquela certeza, aquela confiança que vai o quê? Acontecer. Você tem uma estaca bem fincada. Deu para entender? Quando a sua estaca está bem fincada, você sabe, você não duvida daquela promessa. E você se prepara para isso, porque você tem que se preparar. O caso de Noé, por exemplo, Deus mandou Noé construir uma arca, mas não tinha ainda dilúvio. Quantos anos? 100 anos. Imagina só que as pessoas viam Noé construir aquela arca e chamavam Noé de louco, maluco. Esse velho ficou maluco, no meio do deserto a construir uma arca, de onde vai vir essa chuva toda? Mas Noé fixou a sua estaca, ou seja, Noé, ele tinha convicção, certeza que aquilo iria o quê? Ele obedeceu à voz de Deus. Deu para entender? E ele se preparou, porque imagina que viesse o dilúvio
e ele não estivesse o quê? Ele também teria morrido no dilúvio. Mas ele se preparou para aquilo, ele preparou a arca para aquilo. Então você tem que se preparar. Por exemplo, você que é solteiro, você que ainda não tem a pessoa amada, ainda você não tem ao seu lado, mas Deus já preparou para você. Já está preparado. Pastor, onde é que está? Onde é que está, pastor? Onde é que está que eu vou lá buscar? Calma. Deus tem... Lembra do testemunho daquele rapaz que... Como é que... Não esqueci o nome dele. Joelson. O Joelson, que ele tem problema na coluna, né? Aí meio tortinho assim, baixinho, para ele, aos olhos humanos, feinho, nasceu com aquele problema, veio para a igreja, se converteu. Primeiro arrumou o quê? O interior dele, o coração dele com Deus, nasceu de Deus, recebeu, se tornou obreiro da igreja naquela condição. E aí ele dizia para os colegas dele: olha, eu vou casar. E os colegas diziam que nada, você vai ficar para a titia. Para titio. Que nada, que nada, que nada. E o Joelson fixou o quê? A estaca dele, porque ele disse: ó, meu Deus, eu não acredito que em algum lugar deste mundo inteiro o Senhor não tem uma pessoa preparada para mim. E aí, numa ligação, por acaso que ele ligou para uma pessoa e caiu em outro lugar, quem atendeu não foi a dita cuja? A dita cuja atendeu lá em outro estado, ele estava no Pará, e ela era de Pernambuco, se eu não me engano. E aí ele ligou, e aí começou do nada. E não é que a senhora também era da Igreja Universal? Você vê como é que Deus faz as coisas? Deu para entender, sim ou não? Mas ele ouviu muitas palavras, o quê? Negativas, mas ele fixou a estaca. Ele tinha certeza que aquilo iria, então ele se preparou para aquilo, se preparou. Ele preparou o coração, preparou o interior, venceu os traumas, etc. Aí veio, conheceu, e hoje estão casados, eu acho já 15 anos, eu acho, não é 15 anos? 15 anos casados. E todos diziam que ele não ia casar, mas hoje ele está feliz. Amém? Porque ele fixou o quê? Você tem que fixar a sua estaca. Não é ficar preocupado, não é ficar ansioso. Ah, meu Deus, e agora? E agora? E agora? Ah! Calma. Calma. Vai acontecer. Amém? Agora você tem que se preparar. Se preparar aqui dentro, aqui no seu coração você tem que estar preparado, resolvido, resolvida, sem traumas, sem complexos. Porque se você entra num relacionamento e você tem traumas e complexos, você vai levar para dentro do relacionamento aquela bagagem que você trouxe do passado. Vai dar errado. Então primeiro você resolve-se com quem? Com Deus. Está preparado? Está tudo certinho? Deus vai abençoar. Na hora certa. Deu para entender? Sim ou não? Nada está perdido. E aí você diz assim: mas como, pastor, como? Viva pela fé, viva pelos olhos da fé, creia no impossível, fixa a tua estaca, creia que vai acontecer, e Deus vai fazer acontecer. Amém? Quer falar agora um pouquinho? Eu estava lembrando, boa noite, de um exemplo. Eu peguei um Uber um outro dia lá de Gaia para aqui, para Matozinhos, e era um membro da igreja, e ele estava contando o testemunho dele para mim. E ele falou assim: olha, esposa, a minha esposa lutou por mim 15 anos e ia embora. E ela não falava nada. No início ela começou a falar: olha, vamos na igreja, Deus tem transformado a minha vida. E ele não. E ele falou: eu era mundano mesmo, eu era do mundão. E 15 anos eu via o testemunho da minha esposa. Ela agia como uma mulher
que já tinha um marido de Deus, porque eu não ia, mas ela ia o caminho todo em silêncio. Ela não brigava comigo, ela não ficava, você não já está aqui, entre comigo. Ela não falava nada. E ela tinha um bom testemunho, cuidava dele, cuidava da casa, dava boa palavra. Então, o que aquela mulher estava fazendo? Ela estava fixando a estaca dela, pensando na conversão do marido dela. E ele falou que teve uma vez que ela convidou, depois de muito tempo, ela convidou, mas ele tinha um coração muito duro e ele era contra tudo. E um certo dia, ele falou assim, eu vou lá só para me ver como que eles fazem, porque é tudo errado. E ele foi na igreja, ele sentou do lado dela, ela tomou um susto. Quando ela viu ele na reunião, ela tomou um susto, ela olhou para ele, mas ele falou assim, esposa, ela não deu uma palavra. E quando terminou a reunião, eu fui até o pastor e falei assim, a minha esposa lhe contou a minha vida, porque o que o senhor falou era a minha vida. E foi brigar com o pastor. E ele falou que o pastor atendeu ele, e a partir dali, daquele dia, ele... E quando voltou para casa, a esposa não falou nada. Nem perguntou, você foi na igreja? Nada. Ficou em silêncio, fez tudo direitinho para ele. E o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Porque ela tinha certeza que ele ia se converter. Ele falou assim, eu não sabia, mas ela depois falou para mim, ela tinha certeza. Ela agia como se me visse lá, sentado com ela. Até o dia que eu sentei do lado dela. E aí depois ele voltou na igreja, e depois daquele dia, ele falou que naquela palavra, no segundo dia que ele foi, não precisou mais nada. Daquele dia em diante, Deus começou a fazer a obra dentro do coração dele. E ele falou, Deus me transformou. Eu era mundano mesmo, e Deus me transformou. Mas eu não posso deixar de falar que o testemunho da minha esposa foi a coisa mais forte, foi o que falou muito com ele. Então, às vezes você tem o seu marido que é incrédulo, ou o seu filho, ou alguém, o seu pai, a sua mãe, como eu também tive o meu pai, muitos anos incrédulo, um coração muito duro, mas eu tinha também a minha estaca fixada. Não, meu pai, ele vai aceitar Jesus. Ele teve câncer, foi para a UTI várias vezes, e dentro da UTI eu orava, meu Deus, ele não se converteu. Então, ele não pode ir, porque o diabo não pode levar a alma dele. Porque ele é do Senhor. Está cancelada a atuação do diabo. Ele só fecha os olhos quando ele aceitar o Senhor. E eu tinha minha estaca ali. Aos olhos humanos, quando você vê essa pessoa da sua família, parece que é impossível essa pessoa se converter. É impossível aquele marido se sentar ao seu lado. Parece. É só o parecer. Mas a verdade é quando você crê e você age a sua fé e confia e vai trabalhando pelo seu sonho, dá o seu testemunho. E assim como o seu Lucas se converteu, o meu pai, já no leito, no finalzinho mesmo dos dias, era final, ele falou assim para minha irmã, eu não estava lá porque eu não pude vê-lo, ele falou assim para minha irmã, olha, eu conheci muito crente, muita gente evangélica, muito cristão falou de Jesus para mim. Mas as pessoas que eu mais vi Deus e mais falaram de Jesus para mim, pelo testemunho, foi você e a sua irmã. E ele aceitou Jesus. Então, parece que é impossível, mas o seu testemunho também é uma estaca. Eu vou fazer isso... Eu vou sacrificar de reclamar, de brigar, de ficar dando palavras para ele, contendendo com ele. Eu vou parar de fazer isso porque eu vou confiar, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou parar de chatear, eu vou parar de ficar reclamando, eu vou parar de ficar pensando, será, meu Deus, que esse meu filho vai se converter, esse meu marido um dia sentará na igreja comigo? Será que um dia ele vai aceitar o Senhor? Será que eu vou conseguir que minha vida sentimental venha dar certo, que eu venha ver a glória de Deus na minha família, que eu venha ser feliz no amor? Então você vai tirar isso e vai fixar a sua estaca, que é, não, eu creio no sonho que Deus colocou dentro do meu coração, porque esse sonho que você tem, exemplo, o sonho de ver o seu marido ao seu lado, é o sonho de Deus.
O sonho de ter uma vida sentimental abençoada é o sonho também de Deus. O sonho de ver um filho convertido é o sonho de Deus. Então você fixa a sua estaca e você crê e dá testemunho, porque dar testemunho também é uma estaca bem fixada. Amém? E a palavra de Deus diz assim, ó. Prepare-se o quê? Olha o que diz a palavra. E Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Quer dizer, na outra tradução, na outra versão diz que Deus chama a existência aquilo que não existe. Deu para perceber? E é assim que nós temos que proceder. Não existe, não aconteceu, mas eu creio. Não aconteceu, mas vai acontecer. E aí você fixa essa estaca. Amém, pessoal? Deu para entender, sim ou não? Eu lembro que quando foi para casar com a minha esposa, muitos disseram que eu não ia casar com ela. Eu só recebi palavra o quê? Mas eu fixei a minha estaca, é ela. Deus tinha falado comigo, independente do que os outros falaram. Deus falou comigo, é essa. E eu fixei. Às vezes a pessoa não é abençoada sentimentalmente porque ela é indefinida. É indefinida. Indefinida na vida sentimental. Você tem que ser definido, não indefinido. Você tem que saber o que você quer. Não, eu quero ser feliz. Por exemplo, quantos que começam na terapia e daqui a pouco não vem mais? Não fixou o quê? A estaca. Ah, choveu, não vou na igreja. Está frio, não vou na igreja. Estou cansado, não vou na igreja. A pessoa não fixou o quê? A estaca. Porque quando ela tem a estaca fixada, aconteça o que acontecer, ela não falta. Duvido Deodó, como dizia a minha avó. Duvido Deodó, como dizia a minha avó. Ela não falta. Por quê? Porque ela tem estaca o quê? Fixada. Eu vou estar na terapia. Eu pergunto para você, é chato o que a gente fala aqui? É maçante? Quantas coisas bacanas você aprende aqui na terapia? Quantas coisas legais você aprende aqui? Olha quantas vezes nós viemos aqui e falamos de várias ferramentas. E a pessoa despreza isso. Tem muitos que desprezam isso, depois sofrem na vida amorosa, na vida sentimental, na família, na vida conjugal. Ah, meu Deus do céu! Aí vem pedir oração, pastor, porque para pedir oração tem gente que é uma beleza. É uma beleza, beleza pura, como dizia a minha avó também. Aí pede oração, pastor, ora por mim. Mas quando é para vir na terapia aprender sobre a palavra de Deus, o amor inteligente, muitos não vêm. Aí depois ficam numa situação difícil, porque não fixa o quê? Fixe a sua estaca, seja firme, seja definido, seja de propósito, seja uma pessoa de propósito. Amém? Quando nós falarmos, por exemplo, fixamos uma estaca para o dia 18, está fixado, está fixado. É dia 18, vamos estar ao pé da cruz. Está fixado. Se está fixado, o que vai tirar esse propósito do seu coração? Está fixado, acabou. Amém? A pessoa é definida. É isso que eu quero e é isso que eu vou fazer.